Aqui, o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros, no estado do Rio de Janeiro. Para nós, aqui do SOS Brasil Soberano, somente o socialismo nos salvará da tragédia que estamos envolvidos hoje. Somente o socialismo. Por que estou reafirmando isso? Estou reafirmando isso porque, de uma hora para outra, os descendentes de donos de escravos no Brasil passaram a se titular do centro político, se escondendo. Não são mais de direita. Agora eles são o centro. Essa gente foi a mesma que atuou fortemente no golpe do impedimento da presidenta Dilma. Foi essa mesma gente que atuou e tem atuado na reforma trabalhista contra os trabalhadores e trabalhadoras. Essa mesma gente que fez a brutal e cruel reforma previdenciária. Então, nós estamos hoje diante de uma situação que nós precisamos entender efetivamente o que está acontecendo na política brasileira. Porque nós temos, nesse momento, um governo de extrema-direita, um governo que não nega ser fascista. Então, muita gente que apoiou esse governo, que apoiou a eleição de Bolsonaro e apoiou o impedimento da presidenta Dilma, agora quer se livrar dessa situação. Nisso estão envolvidos militares, estão envolvidos agentes políticos, empresários, intelectuais de direita, que agora querem se dizer que são de centro. Então, Francisco, para tentar hoje aqui no SOS Brasil Soberano, nós temos um compromisso. Pensar, analisar, discutir e tentar responder quem é a direita no Brasil. Francisco, com quem nós vamos contar para isso hoje aqui? Nós temos o imenso prazer de ter a presença da professora Anita Prestes. Né? Apresentar a professora Anita Prestes é um fato absolutamente não desnecessário, mas é repetir o que a gente já conhece. Acima de tudo, uma resistente. Anita é uma resistente. É uma grande intelectual, né? Produziu uma obra fantástica sobre a resistência no Brasil, a maior obra sobre a coluna Prestes e sobre Luiz Carlos Prestes. Ninguém sabe nada no Brasil sobre a coluna Prestes sem ler os trabalhos e o grande trabalho sobre Luiz Carlos Prestes feito por Anita, mas a história política dos anos 30 e dos anos 40, que a Anita tem produzido constantemente, né? Ela continua produzindo. Professora da UFRJ, né? E, ao mesmo tempo, uma pessoa presente nas lutas contemporâneas do Brasil. Né? A Anita é uma pessoa que mistura, né, de forma muito profunda militância e estudos acadêmicos. Né? No momento em que se anunciava, isso já lá no final dos anos 90, o fim da distinção, da díade entre direita e esquerda, diziam que isso era jurássico, essa expressão estava em moda por causa do filme, né? A Anita mostrou que isso não era verdade, que havia, né, realmente uma grande distinção. É sobre isso que nós vamos conversar hoje com a Anita e temos o imenso prazer de tê-la aqui presente. Obrigado pela sua disponibilidade, Anita. Vamos começar esse diálogo? Vamos lá, Jorge. A primeira coisa é isso. Primeiro vamos começar, Francisco, com a Anita se apresentando aí, porque você... E aí, professora, muito obrigado, tá? Seja bem-vinda. Bom, boa tarde, né? Eu que agradeço o convite, agradeço as palavras aí generosas do Francisco Carlos, já fomos colegas durante muitos anos, né, na universidade, é um prazer, né, encontrar, né? E vamos conversar assim um pouco, né? Essa questão de direita e esquerda, que é muito falada em geral, né? Me parece que, sem dúvida, existe essa diferença entre direita e esquerda, né? Mas são diferenças muito assim, genéricas, a não ser que a gente tenha visto que o espectro das
forças políticas, né? Então, realmente, há aquelas forças que se posicionam à direita e as forças que se posicionam à esquerda. À esquerda, aqueles setores, né, que, de uma forma ou de outra, estão comprometidos com justiça social, igualdade social, né, na luta, enfim, por melhores condições para os setores populares, né? E a direita são os representantes das classes dominantes, em maior ou menor nível, né? Os exploradores, aqueles que não, na prática, não estão interessados em igualdade e justiça social, né? O Bob fala sobre isso, muita gente, né, tem estudiosos, tem escrito, né? E eu acho que a prática nos revela que a esquerda e a direita estão aí. Mas é muito difícil, na minha opinião, traçar uma fronteira exata. Não existe isso. É móvel essa fronteira entre esquerda e direita. Frequentemente, forças que estavam mais alinhadas à direita podem passar para a esquerda, ou também as que estavam mais alinhadas à esquerda podem passar para a direita. Quer dizer, então, essa fronteira não é exata. Hoje, no Brasil, inclusive, é um fenômeno bastante recente, né, desses últimos anos, que tem sido assinalado aí por vários estudiosos, e a prática também está nos revelando isso, surgiu uma direita fascista, que até bem pouco tempo não tinha essa expressão toda, não tinha o apoio, né, eleitoral que teve o Bolsonaro nas eleições há 2 anos atrás, né? Quer dizer, já houve uma direita fascista que bastante, assim, com bastante penetração, que foi a Ação Integralista Brasileira, lá nos anos 30, né, que, segundo alguns estudiosos aí, chegou a quase 1 milhão de aderentes, alguns falam em 500 mil, mas, enfim, foi realmente um movimento que mobilizou setores, né, consideráveis da sociedade brasileira. Mas isso acabou, foram derrotados e tal. Quer dizer, existia até recentemente grupinhos, né, de inspiração fascista, principalmente, sabemos disso, mais presença no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tal. Agora, né, com esses últimos anos, com o impeachment da Dilma, né, com toda essa crise que chegou ao Brasil, realmente surgiu essa direita fascista da qual Bolsonaro é a expressão. E tem uma direita tradicional no Brasil, conservadora, né? Mais ou menos liberal, que hoje em dia, como vocês mesmos falaram aí, está se fantasiando de centro, né? Então, se apresenta em grande parte como centro, para confundir as pessoas, exatamente, para confundir, na minha opinião, o cenário político. Porque se a gente vai ver as forças mais importantes, que de uma forma ou de outra fazem parte desse centro, seja o PSDB, lá os tucanos, seja o DEM, de centro não tem nada, sempre estiveram bastante à direita, né? Então, eu acho que tem que tomar certo cuidado com essas denominações que surgem, que a grande imprensa, que está no fundamental, né, a serviço dos interesses dominantes, tem interesse em divulgar, centrão, né? Porque tem setores, né, realmente dessa direita mais liberal, conservadora, tradicional, que não estão gostando muito do Bolsonaro, embora apoiem o Bolsonaro. A verdade é que eles têm se sustentado. Quer dizer, a grande burguesia brasileira, os monopólios, o capital estrangeiro, de uma maneira geral, ainda não quis dispensar o Bolsonaro. Quer dizer, eles estão de acordo com a política econômica que está sendo posta em prática. Protestam, reclamam, gostaria que fosse um tanto diferente, mas a realidade é que o Bolsonaro continua contando com o apoio desses setores, né? Senão, não se manteria, né? Então, acho que isso aí é importante levar em conta que, inclusive, no Brasil, o conservadorismo sempre foi muito grande. Eu sempre até falava isso para os meus alunos, que existe toda uma... Na literatura, frequentemente se fala nos processos democráticos no Brasil, que no Brasil sempre, né, as mudanças foram incruentas, né? Na realidade, o que a gente vai ver não é nada disso. O que a gente vai ver é que no Brasil sempre a violência, a repressão, né, o conservadorismo foi muito grande. Um Estado, né, extremamente conservador, principalmente aí se a gente olha para o século XIX, mas já vinha adiante, uma sociedade, né, comandada
por grandes senhores de terras e de escravos. Quer dizer, a escravidão aqui durou quase 4 séculos. Né? Então, foi o último país das Américas, né, a abolir a escravidão e o último país a proclamar a república. Então, o conservadorismo é profundamente entranhado. As lutas populares no Brasil, se a gente vai examinar, que foram muitas, heróicas muitas vezes, né, foram todas esmagadas com uma violência assustadora, com seus líderes sendo enforcados, fuzilados, né? Frei Canecas e muitos outros, Tiradentes, etc, etc. Quer dizer, então, a gente vê que a violência das classes dominantes no Brasil sempre foi muito grande para preservar seus interesses extremamente reacionários, conservadores. Então, isso é uma herança que carregamos no Brasil. Não é fácil enfrentar isso. Não é fácil. E, sem dúvida, a direita de hoje, que eu acho que pode, assim, grosso modo, falar em direita fascista e direita conservadora, liberal, né, é herdeira dessas tradições. Não é por acaso que a gente está vendo aí o racismo, as ações racistas aumentando, né, uma violência incrível, né? Isso, negros sendo linchados na rua, quer dizer, com coisas assustadoras e que são fruto de toda essa herança, sem dúvida nenhuma. E na hora que a gente tem um presidente da República claramente fascista, né, e com seu grupo, isso incentiva esse tipo de ação. Eu não me preocupo tanto com a direita, embora eu acho que a gente deva estudar a direita, né? A direita está cumprindo o seu papel. Eu me preocupo mais com as esquerdas, as chamadas esquerdas, porque é delas que a gente pode esperar, né, alguma coisa para mudar essa situação. Então, eu não sei se vocês estão querendo falar aí, eu estou falando muito. Não, está perfeito. Você disse que se preocupa com as esquerdas. Eu achei isso muito relevante, né? Quer dizer, a gente estava querendo caminhar para isso mesmo. O que está acontecendo com as esquerdas do Brasil perante essa avalanche, né, da direita e da direita fascista? Como reagir a isso? Olha, eu acho que realmente esquerda são aquelas forças que estão à esquerda nesse espectro que a gente falou, né, das forças políticas. Mas, na minha opinião, de esquerda propriamente pouco tem a ver. Né? Existe uma miscelânea muito grande. Né? Mas, tirando algumas exceções, eu acho que partidos de esquerda no Brasil, aí eu concordo bastante com o meu pai, Luiz Carlos Prestes, que já nos anos 80 ele dizia, no Brasil, partidos de esquerda acabaram, não tem. O que tem são forças, pessoas de esquerda, isso existe, evidentemente. Mas partidos efetivamente de esquerda, porque eu entendo esquerda quem luta de maneira consequente pelo socialismo, como vocês disseram aqui no início, que é, né, o objetivo aqui do programa, enfim, do trabalho que vocês realizam, né, um trabalho importante. Sem dúvida, eu acho que para ser esquerda tem que ter um compromisso real, não é só palavra, com o socialismo. E isso eu não vejo. Uma coisa que me preocupa muito é que eu noto nas esquerdas, não só no Brasil, isso é um fenômeno, acho, mundial, fruto muito da derrota do socialismo real, né, da queda do muro, derrota da União Soviética, enfim, de todos esses fenômenos mundiais que aconteceram. E no Brasil, aqui, a derrota de 64, né, com o golpe de 64 e tudo que veio depois, né, acontece que você não tem, né, quer dizer, partidos realmente comprometidos, né, com as transformações profundas da sociedade que apontem para o socialismo, ou seja, que aponte para a revolução. Porque eu não vejo como chegar ao socialismo sem ser através de revolução. A teoria marxista, e não só a teoria, a experiência das lutas, né, na União Soviética e em outros países onde houve essa experiência socialista, nos mostra que sem revolução, que pode ser de vários tipos, evidentemente, não se chega ao socialismo. E uma coisa, como eu ia dizendo, que me preocupa na esquerda é o reformismo. Quer dizer, as esquerdas brasileiras, hoje em dia, quem se diz de esquerda, só se preocupa em dar uma melhorada no capitalismo. Eu acho que esse foi um dos grandes problemas do PT.
Quer dizer, o PT nunca se colocou, às vezes, lá no início das suas atividades, né, no início dos anos 80, ainda falava em socialismo, mas falava em socialismo. Nunca teve uma preocupação de organizar os trabalhadores para lutar pela tomada do poder, pela revolução. Nunca teve isso. Sempre a preocupação foi dar uma melhorada no capitalismo. O Lula dizia claramente que o objetivo dele era que cada brasileiro tomasse café, almoçasse e jantasse. Tudo bem, um belo objetivo, mas isso não se consegue numa sociedade capitalista. Se você não enfrenta o capitalismo, não organiza os setores dos trabalhadores, em primeiro lugar, mas também os seus aliados, aquelas forças para formar o que Gramsci chamava um bloco histórico, ou seja, um conjunto de forças unificadas, não só pelos seus interesses econômicos e sociais, mas também com um programa unificado de transformação profunda da sociedade, você vai ser sempre derrotado, vai ser sempre vítima do reformismo. Lenin, o grande criador, né, do primeiro Estado socialista, o grande dirigente revolucionário na Rússia, dizia que quando os trabalhadores acreditam no reformistas, nas lideranças reformistas, são sempre derrotados. Eu acho que é isso. Isso aconteceu com esses governos ditos progressistas, né, que foram progressistas, em certo sentido, aqui nos anos 2000. Quer dizer, Brasil, Argentina, né, Bolívia, né, quer dizer, governos que realmente tomaram medidas que melhoraram as condições de vida do povo, dos seus povos respectivos, mas que não empreenderam reformas profundas. Inclusive, a gente olha, esse período todo do PT, a reforma agrária, em vez de avançar, ficou parada. Isso é reconhecido pelo próprio MST, as lideranças do MST. Então, nessas condições, quer dizer, era evidente que quando a crise do capitalismo atingisse com maior força o Brasil, como aconteceu, no início o próprio Lula dizia, era marolinha, mas na hora que deixou de ser marolinha, lá pelos anos 2013, 2014, que a crise se tornou mais profunda, todas essas conquistas foram por água abaixo. E o imperialismo, o grande capital, os donos do capital, queriam medidas drásticas, né, para realmente salvar seus lucros. Aí o PT não servia mais, porque o PT vacilava, não tomava as medidas na medida em que, né, o grande capital exigia. Daí o golpe contra Dilma, governo Temer e, por fim, o Bolsonaro. Quer dizer, o interesse deles principal é que sejam tomadas medidas de contenção de despesas, de contenção orçamentária, todas voltadas contra os trabalhadores, contra os setores populares, né, para garantir, né, os lucros do grande capital. É isso. E na medida em que esses governos progressistas, tanto no Brasil como nesses outros países aqui vizinhos, Uruguai também, isso não tomaram medidas no sentido de avançar. É claro que não se consegue chegar ao socialismo de estalo, mas isso tem que ser preparado, tem que organizar os setores populares, né, em torno das suas reivindicações, em torno daquilo que os mobiliza, e, ao mesmo tempo, lhes dar consciência política, né, de que, nos marcos do capitalismo, não será possível avançar totalmente. Sempre será um avanço pela metade, e que, quando vier a próxima crise, isso tudo vai por água abaixo. Por isso que o Lenin dizia, quando os trabalhadores acreditam nas lideranças reformistas, eles acabam sempre sendo derrotados, porque o capitalismo se move por crises cada vez mais graves, né? E com essas crises, né, os donos do capital vão querer tomar medidas, exigir medidas que garantam seus lucros contra os trabalhadores. Se os trabalhadores estão desorganizados, não têm consciência de classe, não estão mobilizados, eles vão ser derrotados. E hoje a gente observa o seguinte, que muitos daqueles mesmos setores populares que aplaudiam entusiasticamente o Lula e votavam no Lula e nos candidatos deles, no Nordeste, muito visível, passaram a apoiar o Bolsonaro. Por quê? Porque a Bolsa Família, que era dada pelos governos do PT, estava sendo dada agora, né? Essa colaboração, aí, esse dinheiro que foi dado pelo Bolsonaro, que foi justíssimo fazer isso. O Bolsonaro nem queria, né? Em certa medida foi a pressão aí, houve pressão nesse sentido. Então, esse pessoal não tem consciência política. Os governos, né,
progressistas que passaram por aqui, tanto do Lula como da Dilma, nada fizeram para isso. Então, são algumas considerações que me preocupam. Eu acho que na luta, né, que vão surgir, eu acho que começam a surgir lideranças de outro tipo, diferentes das lideranças dessas ditas esquerdas atuais, que vão procurar articular a organização popular com também o conhecimento do Brasil. Quer dizer, eu acho que é necessário conhecer o marxismo e conhecer o Brasil, acoplar tudo isso, lideranças que articulem isso e cheguem a ter partido revolucionário, como falava o Gramsci, como antes do Gramsci falava o Lenin. Né? Quer dizer, precisa de uma força, uma organização, que até pode se chamar partido ou não, isso não é importante, né? A própria prática vai mostrar qual vai ser o nome, mas uma organização que se propõe à transformação revolucionária da sociedade brasileira. Em Gramsci, uma questão central é a questão da cultura. A esquerda brasileira entendeu isso ou abandonou a questão da cultura, a questão da escola, a questão da educação, a questão da formação? Isso foi abandonado pela esquerda brasileira? Eu acho que bastante, né? Você vê a situação dos professores, dos professores da escola pública durante todos esses governos do PT. Quer dizer, não foi investido de uma maneira realmente eficaz, né, a formação de professores, né, porque sem a formação do professor, você pode até ter uma escola bonita, coisa que também não tem na maioria dos casos, né? Mas o professor é fundamental. A experiência cubana nos revela isso. Né? Sob cerco, né? Sob boicote, com dificuldades econômicas, né? Faltando papel, inclusive, mas uma formação de professores que dava, né, aulas, né, de grande competência para as crianças cubanas. Isso durante anos, né? Inclusive nos períodos piores, como foi na década de 90 em Cuba. Quer dizer, então, a formação do professor é fundamental. E eu acho que tanto a direita quanto a esquerda também não deu a devida atenção a isso. Né? E há outras formas de cultura, né, para que mobilizar, quer dizer, o teatro, o cinema, né, todas essas formas de cultura, elas contribuem para elevar o nível cultural do povo e para também mobilizá-lo para a luta. Né? Frequentemente, né, uma peça de teatro ou um filme mobiliza mais até do que uma conferência, dependendo, né, daquele setor, né, que você está querendo atingir. Quer dizer, esses meios, que são múltiplos hoje em dia, inclusive com internet, enfim, com todos, né, os recursos, né, hoje que a tecnologia oferece, podem, né, e devem ser bem utilizados nesse sentido. Não é por acaso que a direita, e a direita fascista do Bolsonaro, faz tudo para acabar com a cultura e com a educação. É uma política dirigida, haja visto aí os ministros que a gente tem tido da educação, né, e da cultura. Quer dizer, é uma política para destruir, né, o pouco que se tinha, que também não era tão pouco assim. Havia alguma coisa, intelectuais importantes no Brasil, né, tendo uma atividade, uma produção também de peso, e tudo isso está sendo destruído por causa de uma política em que realmente esse setor da classe dominante entende que para poder dominar melhor precisa acabar, né, com qualquer acesso dos setores populares à cultura e à educação. Então é uma política dirigida hoje em dia, né, contra. Deixa eu colocar uma questão para você. Quando você saiu, nós continuamos aqui o programa fazendo uma reflexão exatamente a partir da sua fala. Como nós falamos no início, o nosso programa aqui, o nosso objetivo é de formação de base. Nós não temos vergonha disso. Os sindicatos de engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, que é o movimento na qual o movimento SOS Brasil Soberano está vinculado, tem esse objetivo, sempre teve, de formação de base, de orientação, né, para a população. Diante disso, nós temos aqui um público, Anita, né, formado por jovens, formado por trabalhadores, um público bem amplo, os nossos internautas, os nossos telespectadores. E eu queria te apresentar, já aproveitando,
né, prosseguindo a primeira parte do programa, já entrando numa segunda, para te colocar duas questões que eu já ouvi você falar e sei que você poderá nos ajudar a esclarecer isso, exatamente para criar consciência de classe nos trabalhadores. Que é exatamente a pergunta, são duas perguntas ligadas. A democracia liberal é uma forma de ditadura para a classe trabalhadora? E também, Anita, uma outra pergunta fundamental que, como você falou, a direita está no papel dela. E eles fazem muito bem, como você disse, colocando o medo e o terror a todo momento. Esclarece para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, o que é exatamente ditadura do proletariado. Bom, ditadura do proletariado foi um termo cunhado por Marx. E Marx declarou, inclusive, várias vezes, mas tem uma carta famosa a um alemão da época, um revolucionário também, com quem ele estava se correspondendo, o Wedemeyer, em que ele dizia o seguinte: olha, luta de classes há muito tempo é reconhecida. No século XVIII, a luta de classes já era reconhecida por uma série de estudiosos. O que eu realmente trouxe de novo, diz o Marx, foi a ditadura do proletariado. Então, é uma concepção cunhada por Marx e que baseada na seguinte questão, muito até simples de se entender. Do jeito que a burguesia, né, as classes dominantes, mais especificamente no capitalismo, a burguesia, os donos do capital, né, eles mantêm um tipo de Estado que, por um lado, é uma democracia para eles, né, para a burguesia, é uma ditadura para os trabalhadores, para a grande maioria da população. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a grande maioria da população, o trabalhador, está submetido ao capital. E não tem certos limites, os quais ele não pode extrapolar, senão ele vai preso, pode ser assassinado, pode, enfim, acontecer qualquer coisa com ele. Para isso existe, para garantir esses direitos do capital, a propriedade privada, concretamente, para garantir, né, a propriedade privada, que é, assim, a pedra pilar, o pilar fundamental, né, do capitalismo para a burguesia. Essa propriedade privada é garantida pelas Forças Armadas, pela polícia, pela justiça, enfim, por todo o poderio de Estado. Para enfrentar isso, para os trabalhadores que são a maioria e querem uma democracia para a maioria, lutam por isso, precisa, num primeiro momento, tomar o poder das mãos dessa burguesia e estabelecer, né, um regime, um Estado que seja, ao contrário do Estado capitalista, democracia para a maioria, ou seja, para os trabalhadores, para os seus aliados, enfim, para aqueles que não exploram o trabalho alheio, e seja ditadura para a burguesia, sim, porque a burguesia vai resistir. Ela, em nenhum lugar do mundo, ela entrega de graça o poder. Quer dizer, o poder sempre, né, vai ser defendido de unhas e dentes. Anita, você nos possibilitou compreender exatamente agora as perguntas, porque ficou claro que a concentração de capital gerada pelo capitalismo leva a uma brutal injustiça que conduz a uma ditadura de muito pouca gente cada vez mais rica e um montão de gente cada vez mais pobre. E aí você mostra a contradição. Esse processo que leva cada vez mais pouca gente a ficar rico e um montão de gente a ficar pobre não tende a dar certo. Aí vem, né, uma perspectiva de compreensão do que se passa para uma transformação. Essa transformação, quando chegar, é que seja efetivamente uma democracia popular, em que os trabalhadores assumam e façam justiça para a maioria, o que nós não temos visto. Só temos que te agradecer, Anita, porque isso é demonizado pelos meios de comunicação social, que estão fazendo o papel deles, como você bem esclareceu. Isso é mal esclarecido nas escolas, de uma maneira geral, é tudo distorcido. Então, você está nos possibilitando, aos nossos internautas, aos nossos telespectadores, a compreender esses dois grandes dilemas. Uma ditadura burguesa e o que vem a ser efetivamente a justiça social por meio da ditadura do proletariado, que é a maioria assumir o poder, ter o controle do Estado, que no futuro próximo não precisará existir. Eu tenho que te agradecer. Francisco, passo para você. Anita, você fez uma análise muito
cirúrgica de 64, no qual você estava lá, né, em parte, mas que os comunistas estão lá. Né, você fez uma análise, inclusive crítica, né, das esquerdas e voltou também a uma análise da transição, né, democrática nos anos 80 e do golpe de 2016. Né? Eu tenho muita curiosidade, né? Eu presenciei alguns momentos, eu até tive do seu lado, com aquele, e você sabe, a gente estava junto até por causa de uma grande amiga comum, né? A união, né, entre Luiz Carlos Prestes e Leonel Brizola, né, naquele processo, né, ali, naquelas mudanças, naquela luta para tentar avançar aquela transição, que foi uma transição muito estranha naquele momento, houve coisas muito difíceis. A transição que a mim me pareceu muito falhada, né, com muitas concessões naquele momento. Como você encara aquele processo? Como você vê aquele processo, Anita? Esse apoio do Prestes, né, e dos comunistas que na época se aliavam com ele, né, ao Brizola, foi principalmente, começou, né, na eleição para o governo do Estado, aqui no Rio de Janeiro, em 1982, em que aqui quem era considerado oposição aqui no Rio de Janeiro era o governo do Chagas Freitas, né, Chagas Freitas no MDB, que era um governo muito mais aliado à ditadura, no caso, na época, era o governo Figueiredo, do que aos interesses populares. Quer dizer, era assim, um representante da burguesia dentro do PMDB aqui no Rio de Janeiro. Essa que era a realidade. E naquelas eleições, né, de 82, para o governo do Estado, de uma maneira geral, os comunistas, as esquerdas, né, apoiavam o MDB. Isso já havia uma tradição de apoiar o MDB, porque realmente, desde 65, né, ainda no governo Castelo Branco, que a ditadura tinha eliminado todos os partidos e criado apenas 2 partidos, a Arena, que era o partido governista, e o MDB, o partido chamado Oposição Consentida. Então, o que havia de esquerdas, assim, que estavam a fim de participar da política e que achavam importante participar, estavam no MDB. Né? E o próprio PCB vinha participando junto com o MDB e tal, nos processos eleitorais. Só que o Prestes percebeu que, naquele momento, havia uma especificidade aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, ele concordou, e os comunistas que estavam junto com ele, na época ele tinha, justamente em 80, rompido com a direção do PCB, lançando a Carta aos Comunistas. Né? Então, ele estava... Isso tinha cortado a sua ligação com a direção do PCB. E nós achamos, então, que realmente apoiar o Chagas Freitas no Rio de Janeiro era colaborar com a ditadura, com a política da ditadura, porque o Chagas Freitas era visivelmente aqui o representante da ditadura aqui no Rio de Janeiro, na política do Rio de Janeiro. Então, o Prestes levantou a bandeira de apoiar o Leonel Brizola, que tinha, naquele momento, uma proposta, né, de se contrapor à ditadura. E isso, na época, criou um escândalo muito grande. Muita gente não entendeu como que o Prestes, né, não estava apoiando o MDB, tinha que apoiar o MDB. Então, houve essa resistência, ninguém achava, muita gente duvidava que o Brizola pudesse realmente ter uma votação expressiva. No início, né, as pesquisas davam, né, uma porcentagem muito baixa para o Brizola, agora não me lembro exatamente quanto, mas era baixa, e o Brizola aceitou esse apoio do Prestes, porque é interessante lembrar que, historicamente, o Brizola sempre repudiou o apoio comunista. Inclusive, nunca quis se encontrar com o Prestes. Só aí, nessa época, que o Brizola, pela primeira vez, realmente vai encontrar com o Prestes. Que até aí o Brizola sempre combateu, né, o comunismo e o Prestes. Eu me lembro que em 58, imagina, 58, eu acompanhei meu pai ao Rio Grande do Sul na campanha eleitoral, também para governo de Estado. E os comunistas, na época, o Prestes era o secretário-geral do PCB. Os comunistas apoiavam o Brizola porque consideravam que ele era o candidato
isso comprometido com os interesses populares e nacionalistas, né, contra o imperialismo. Realmente, ele era a figura que representava essas forças. Mas ele dizia que não queria voto de comunista, era interessante. O Brizola rejeitava o voto de comunista, não queria se encontrar com o Prestes, mas os comunistas votaram nele, ele se elegeu e realmente ele fez um governo muito importante no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez na história do Brasil, um governador de estado, né, nacionalizou 2 empresas imperialistas. Isso foi a ITT, né, e teve uma outra também. Iniciou uma reforma agrária. Quer dizer, foi um governo muito progressista e isso também lhe deu cacife para ele. E fez as escolas. Fez escolas, fez muita coisa no Rio Grande do Sul. Isso lhe deu cacife para ser o deputado mais votado aqui no Rio de Janeiro em 62. Quer dizer, ele se elegeu governador em 58 e em 62 ele foi aqui no Rio de Janeiro o deputado pelo PTB, né, o deputado mais votado. Então, em 82, quer dizer, depois que o Prestes apoiou o Brizola, realmente a campanha do Brizola cresceu, houve um entusiasmo enorme e o Brizola foi eleito, né? Ainda houve toda aquela provocação do Globo com a Proconsult, né? Querendo invalidar a eleição do Brizola, mas o Brizola até teve uma atitude muito corajosa, né? E conseguiu-se, né, que ele tomasse posse e fizesse um governo que começou, inclusive, a enfrentar a violência policial contra os trabalhadores. Né? A invasão da casa dos trabalhadores pela polícia, né? Aí nas favelas. Né? E os CIEPs, né? Os CIEPs foram algo fundamental, extremamente combatido e que realmente era um avanço enorme, né, na educação popular, em tirar aquelas crianças da rua, né, e, inclusive, não só tirar as crianças, mas fazer um trabalho com as famílias dessas crianças. Né? Eu visitei mais de um CIEP, inclusive tem um CIEP com o nome da minha mãe, Olga Benário Prestes, lá na Ilha do Governador, que hoje em dia está totalmente liquidado, né, virou lixo praticamente. E a gente via, eu me lembro de ter visitado o CIEP quando ele foi inaugurado, nós estivemos lá, e depois, um ano depois, a diferença é que aquelas crianças faziam. As crianças bem tratadas, bem vestidinhas, né, de uniforme, bem alimentadas, tinha uma cozinha maravilhosa, uma merenda maravilhosa. Né? As crianças ficavam o dia inteiro na escola, faziam 5 refeições, e de manhã tinham aula, de tarde tinham atividades culturais diversas, né? Tinham até microscópio, ele fazendo pesquisa, enfim, era um avanço enorme. Biblioteca. É impressionante o trabalho que foi feito em alguns desses CIEPs, né, que realmente avançaram, isso tudo foi destruído depois, né, foi destruído, não existe mais. Quer dizer, então era uma experiência muito interessante para combater também a violência, que era abrir perspectiva para essas crianças, que podiam sair, né, do CIEP com uma perspectiva de trabalho, tendo uma profissão, inclusive. Né? Muitas vezes aprendiam, né, alguma profissão prática assim, que lhes permitia trabalhar e sair da rua, isso que era fundamental. E era uma forma de combater justamente a violência, a marginalidade. Né? Então, aquele apoio ao Brizola foi muito importante e o Prestes sempre dizia que o Brizola era um grande patriota. Vocês vejam, e corajoso, o comportamento que ele teve em 61 com a cadeia da legalidade, em que a tal junta militar, né, isso na renúncia do Jânio, né, quando o Jânio renuncia, forma-se uma junta militar que mandou bombardear o Palácio Piratini, o palácio do governo do Brizola, né, onde estava havendo a cadeia da legalidade. E o Brizola foi para o palácio e lá ficou e enfrentou, né? Enfrentou e não houve bombardeio nenhum, né? Até porque os pilotos dos aviões ali da base aérea de Canoas, os sargentos, né? Eles furaram os pneus e não deixaram os aviões levantar voo ali na base de Canoas. Isso foi também um movimento interessante. Quer dizer, houve uma mobilização popular. Em cadeia, o Brizola colocou a rádio em cadeia nacional, as rádios tocando pela legalidade. Aqui no Rio de Janeiro, a Rádio Ministério de Educação. Eu me lembro que a gente ouvia aqui na rádio... E dizendo que o governo estava mantido. Exatamente, o papel do Brizola... A diretora da rádio era Maria Galinhari. Exato, tem isso também.
E o Brizola mostrou, além de tudo, coragem pessoal, né? Porque foi para o palácio, né? Num momento, uma coisa parecida com o que fez o Allende, né? Foi para o palácio sob a ameaça de ser bombardeado. Oi? Você ia falar alguma coisa? Com a metralhadora. Mas Quê? Ele pegou uma metralhadora da brigada e foi para o palácio com a metralhadora da brigada. O ano passado saiu um filme aí, vocês talvez tenham visto, né? Que é justamente Legalidade, um filme feito por um jovem cineasta gaúcho. Não sei se vocês chegaram a ver. Muito bom o filme, dá uma ideia do que foi, né, essa resistência. Mas, Anita, esse seu depoimento aqui, eu acho que muita gente não sabia desse encontro de Prestes e Brizola, dessa dificuldade inicial, né, de um homem tão socialista como o Brizola, né, negar um contato com o Prestes. Quer dizer, isso é muito importante para a memória nacional. Quer dizer, o Brizola, ele não era socialista, ele ficou depois, né? Então, isso que eu ia falar agora. Esse é um homem que se tornou socialista. Por acaso, eu e Francisco Carlos estávamos falando sobre isso ontem. E ele, quando assume o governo do Rio de Janeiro, ele faz um governo socialista, efetivamente. O primeiro governo de Brizola no Rio de Janeiro. Então, depoimento... Ele era realmente um patriota, isso o Prestes sempre destacava muito. Ele era um patriota, ele não era comunista, né? Não era revolucionário, também não era, mas era um patriota, né? Preocupado na defesa do Brasil, da soberania nacional, né? Ele tinha essa preocupação.